Cumprimentos amados com a paz do Senhor, chegamos à nossa nona lição da faixa etária de adolescentes, onde hoje estaremos tratando sobre o reinado de Davi. Temos uma leitura bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 9. E temos uma mensagem que está em 1 Crônicas, capítulo 11, e versículo de número 9. O texto da mensagem nos diz o seguinte: Davi foi ficando cada vez mais forte, porque o Senhor Todo-Poderoso estava com ele. A nossa lição de hoje vai nos falar a respeito do reinado de Davi. Nosso ponto inicial, que é hora de aprender, temos o primeiro tópico trazendo o seguinte título: As conquistas de Davi. Nos diz que Davi nasceu em Belém, no território da tribo de Judá. Ele nasceu nessa cidade que ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, terra de Boaz e de Ruth, que eram os bisavós de Davi, né? Mateus capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, você vai encontrar essas pessoas na genealogia de Jesus. Após a morte de Saul, Davi ele reinou sobre a região de Judá por cerca de 7 anos e meio. Nesse período, Davi foi conquistando o apoio, foi conquistando a confiança das demais lideranças de Israel, inclusive dos antigos apoiadores de Saul. Por fim, ele foi coroado rei sobre todas as tribos de Israel. Assim, Davi fundou uma dinastia que permaneceu no poder por 425 anos, aproximadamente. E só um dado interessante: se estes próximos governantes de Israel, no caso seus filhos, têm sido fiel como o Senhor desejava, essa dinastia certamente tinha ido cada vez mais distante. Primeiro tópico, ou primeiro subtópico do nosso tópico inicial: a conquista de Jerusalém. Davi foi um rei prodigioso e muito bem sucedido em seus intentos. Ele teve vários importantes ele teve vitórias importantes contra vários povos inimigos de Israel, como, por exemplo, no caso dos filisteus, no caso dos moabitas, como também teve vitórias importantes sobre os sírios e também os amonitas. Mediante sua experiência como guerreiro, Davi organizou um exército profissional composto por homens de diferentes regiões. Através dessa força militar organizada, ele ganhou muitas guerras. Toda a prosperidade de Davi, na verdade, não vinha dele mesmo, era o Senhor que estava com ele. Davi era um homem que Deus havia escolhido e colocado sobre a nação de Israel para grandes feitos serem realizados. O feito mais marcante de Davi foi a conquista de Jerusalém. Após se estabelecer como rei, Davi tomou a cidade de Jerusalém e a tornou a capital do reino. Jerusalém veio a ser a capital do reino, por isso que é chamada cidade de Davi. A cidade foi edificada pelos jebuseus, que era um povo cananeu, conforme aparece em Deuteronômio 7, versículo 1. Que nos dias de Josué resistiram à tomada da terra pelos israelitas e ainda moravam ali nos dias de Davi. Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição elevada, numa posição ali central e menos vulnerável a ataques de povos vizinhos. Essas características tornavam a cidade
um lugar muito seguro. Tão segura que os jebuseus zombaram de Davi, dizendo que até cegos e aleijados eram capazes de proteger a cidade em um eventual ataque dele. Isso aparece em 2 Samuel, capítulo 5 e versículo de número 6. Entretanto, para Davi, a cidade de Jerusalém era essencial, pois era um lugar estratégico para ser a capital do reino. Devido à sua localização, tanto as tribos do norte como as tribos do sul seriam bem administradas a partir daquela cidade. Então era de grande interesse de Davi, que desejava manter um reino unificado e governado ali com maior facilidade. Os jebuseus estavam errados e Davi conquistou a cidade e chamou-a de Cidade de Davi. Isto aparece em 2 Samuel, capítulo de número 5 e versículo de número 7. Jerusalém é chamada Cidade de Davi. Nessa cidade, ele estabeleceu o seu palácio e também construiu outros edifícios governamentais. É interessante destacar que, segundo o historiador Flávio Joséfo, a cidade de Jerusalém é a mesma Salém. Isto a gente encontra esse dado no dicionário Wycliffe, editado pela CPAD, na página 1732. A primeira citação dessa cidade na Bíblia está em Gênesis. Foi lá que o rei Melquisedeque recebeu dízimos do patriarca Abraão. Gênesis, capítulo de número 14 e versículo de número 18. Vou abrir a Bíblia aqui para a gente ler este versículo. Gênesis, capítulo de número 14 e versículo de número 18. Está escrito: E Melquisedeque, rei de Salém, como lemos na lição anteriormente, Jerusalém também era chamada de Salém. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, tempo bem antes, bem atrás, já havia alguém ali. Então, essa cidade realmente era para estar nas mãos de um homem de Deus para governar a nação do Senhor. A primeira citação foi aqui, né, como já lemos, e foi lá que o rei Melquisedeque recebeu o dízimo do patriarca Abraão. Bem, segundo subtópico, o retorno da Arca da Aliança. O estabelecimento de Jerusalém como a capital do trono de Israel, bem como a unificação de todas as tribos, compondo uma monarquia, foi uma das maiores realizações de Davi. Uma grande atitude de Davi foram as suas tentativas. Outra grande atitude de Davi foram suas tentativas de centralizar a adoração do povo de Israel na capital, seguindo ali os seus intentos. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. O rei estava tão empolgado em querer trazer a Arca da Aliança de volta que a transportou de forma equivocada sobre carros de bois, sendo que a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, que fora dada aos servos do Senhor que cuidavam da arca naquela época, deixava claro que não era para ser transportada numa carruagem conduzida por bois, mas para ser levada braçalmente por homens da tribo de Levi. A arca deveria ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes, conforme as orientações divinas que aparecem em 1 Crônica, capítulo 15, versículo 2. Esse equívoco resultou em uma tragédia, pois um dos guias do carro, que no caso aqui Uzá, ele tocou na arca que estava caindo, né, e acabou morrendo por isso, porque ninguém poderia, em hipótese alguma, tocar na Arca da Aliança. Era o local que representava ali a presença de Deus em toda a sua plenitude. Então, tocá-lo seria realmente uma irreverência muito grande.
Dessa forma, a comitiva foi interrompida e a arca ficou sob os cuidados de Obed-edom por 3 meses. A arca fica na casa de Obed-edom e a família de Obed-edom, a sua casa, tudo que ele tem, foi grandemente abençoado. Presença de Deus, quando damos ao Senhor a devida honra que ele merece, inevitavelmente somos abençoados, tá bom? Então, se você quer a bênção de Deus, trate o Senhor como ele merece ser tratado na sua vida particular e também na sua casa em especial, já que a nossa adoração a Deus deve começar dentro da nossa casa, bom? Nunca tentemos conduzir a adoração de qualquer jeito, tem que ser da forma que o Senhor deseja. Na segunda tentativa de se trazer a arca, Davi não queria mais errar. Para isso, Davi chamou os levitas, chamou ali os sacerdotes e ordenou que eles se santificassem. Olha que interessante. Isso mostra a realidade que não devemos nos aproximar diante de Deus, nos achegarmos ao Senhor de qualquer maneira, né? Que eles se santificassem para trazer a arca até Jerusalém. Ele também convocou os levitas para organizarem o louvor e a adoração a Deus. Davi congregou todo o povo em uma nova comitiva e utilizou uma vestimenta especial. Em uma jornada festiva, Davi ofereceu sacrifícios ao Senhor. O texto bíblico mostra isso, que quando começou a dar os primeiros passos, Davi já parava e oferecia sacrifícios a Deus, reconhecendo a sua soberania. Os sacerdotes trouxeram a arca sobre seus ombros, cumprindo os mandamentos do Senhor, conforme aparece em 1 Crônica 15 e versículo de número 15. Além disso, Davi se alegrou, dançou e louvou juntamente com seu povo. Em Jerusalém, a arca foi abrigada, aliás, em uma tenda que Davi havia preparado. Assim, a adoração ao Senhor foi estabelecida em Jerusalém. A proteção de Jerusalém agora estava completa, porque Jerusalém não estaria completa apenas por ser uma cidade cercada por montanhas, num lugar elevado, mas seria agora a presença de Deus que traria total segurança para os moradores daquela cidade. Então, vamos ao nosso segundo tópico, o grande erro de Davi. Qual foi esse erro? Havia um período em que os reis saíam para guerrear. Neste período, Davi preferiu ficar em seu palácio e enviou o general Joabe em seu lugar. No palácio, à tarde, após aquele cochilo, Davi ele passeou pelo terraço, aonde ali teve a oportunidade de avistar o que não deveria ter avistado. Avistou Batseba e quis tomá-la para si, mesmo tendo sido informado de que essa mulher se tratava da mulher do seu melhor soldado, de um dos seus soldados mais fiéis, porque ela era casada com Urias, segundo aparece aqui em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 2 e versículo 3. Veja que a ociosidade pode gerar problemas. Mesmo sabendo de que isso era um pecado, ficar com esta mulher porque ela era casada, tinha marido, né? Ele mandou chamá-la e deitou-se com ela. Como consequência do adultério, Batseba engravidou do rei. E a partir de então, Davi passa a traçar um plano maléfico, que seria ruim para o esposo da Batseba, né, o caso aqui, Urias, e também teria consequências gravíssimas para o próprio Davi e para a sua família. No caso aqui, Urias, né, marido de Batseba, que era um dos guerreiros valentes de Davi, não sabia de nada, estava inocente. O rei, por sua vez, armou ali para aquele rapaz uma cilada. Ele ordenou o retorno de Urias, que estava em guerra, né?
para que ele dormisse com a sua esposa, com a Batseba, a fim de fingir que o filho que Batseba gerava estava ali no ventre seria de Urias e não de Davi. Davi tenta esconder o seu feito, o seu erro, mal feito, aliás, né? Entretanto, toda a tropa de Urias estava montando guarda e ele não foi para casa, preferindo dormir no portão do palácio, junto aos demais guardas do rei. Rapaz, demonstra aqui uma fidelidade extraordinária. Extraordinária. Urias se manteve fiel ao rei. Urias se manteve fiel, completamente fiel a Davi, aos seus companheiros, né, do exército, mesmo Davi querendo tentar contra a sua vida, ele inocentemente permanece fiel. Como Davi viu, né, o seu plano falhar, ele envia agora uma carta ordenando ao comandante Joabe que mudasse a posição de Urias na batalha, a fim de que ele ficasse em uma área onde o inimigo era mais forte, para que ele fosse morto. E o pior, ele ainda fala para que o exército dê uma recuadazinha, deixasse Urias sozinho. Quer dizer, o intento era matar o rapaz mesmo. Davi entregou essa carta nas mãos do próprio Urias e ele retornou para a guerra portando sua sentença de morte. Davi fez isso com o objetivo de esconder o seu próprio pecado. Após a morte de Urias, Davi se casou com Batseba. Mas a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27, que o Senhor não gostou nada do que Davi tinha feito. Deus não se agradou daquilo e o pecado de Davi trouxe consequências duras para Davi até o final da sua vida. É o que a gente vai ver aqui um pouquinho mais a respeito no tópico de número 3. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Vamos ver como que é isso. O pecado de Davi não ficou impune diante de Deus. O Senhor levantou o profeta Natã para confrontá-lo. O profeta contou ao rei, em forma de parábola, a história de dois homens, um que era rico e possuía muitas ovelhas, e que tomou a ovelha de outro homem, que era mais pobre e possuía apenas uma ovelha. Sem saber que a parábola falava de si mesmo, Davi ficou furioso e disse que este homem rico devia ser morto e pagar 4 vezes mais o que havia subtraído ou tirado daquele pobre homem. Então o profeta diz ao rei que este homem era ele mesmo. Este homem é você, Davi, porque você tomou a mulher de Urias, mesmo você tendo outras mulheres. Urias só tinha uma e ainda tirou a própria vida do rapaz. Deus confrontou Davi com seu pecado e lembrou a ele de toda a sua trajetória. Deus disse: olha, eu te tirei de trás das ovelhas, te coloquei como rei, como governante do meu povo. Deus estava dizendo isso para Davi para lembrá-lo de que o objetivo de Deus em tirá-lo de trás das ovelhas não era para que ele se tornasse um devasso, mas que governasse o povo com justiça. Então, como sequência do pecado de Davi, Deus declarou que havia casos de mortes violentas entre seus filhos e que alguém da própria família dele iria causar uma desgraça e também iria tomar suas mulheres. E isso aconteceu. Aconteceu quando Tamar violentada, né, pelo seu próprio irmão, Aminon, e futuramente o Absalão mata o Aminon. Tempos depois se revolta contra Davi, põe Davi para fugir e humilha as suas mulheres em público. Diante dessa palavra, Davi confessou seu pecado e se arrependeu. Davi se arrepende, mas a consequência já estava decretada, né? Tem perdão? Tem, mas a consequência ficou. Doeu bastante. Então, Deus perdoou Davi, mas a criança gerada por Batseba adoeceu e morreu pouco tempo após o nascimento.
A Bíblia nos ensina que Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Isto aparece em Provérbios, capítulo 28 e versículo de número 13. Deus é misericordioso. Ele foi bondoso novamente com Davi. Tempos depois, Deus permitiu que ele tivesse outro filho com Batseba, agora sua esposa. E este filho foi chamado de Salomão e veio a ser rei de Israel. Davi foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Isso nos mostra que ele tinha em seu coração compromisso de obedecer e cumprir a vontade dos mandamentos de Deus. Podemos observar em suas atitudes, cânticos e orações que ele amava a presença de Deus. Talvez alguém diga, mas pastor, como assim? Um rapaz que fez o que fez e era um homem segundo o coração de Deus? Sim, ele não fez o que fez por orientação divina, fez toda aquela tragédia porque desobedeceu a palavra de Deus, porém, quando foi confrontado, ele se arrepende amargamente e se humilha diante de Deus pedindo o seu perdão. Entende? Então, um homem que não é segundo o coração de Deus, que não agrada a Deus, ele não cai em arrependimento, como caiu Davi, e Deus lhe perdoou. Vamos à nossa conclusão. O segundo rei de Israel foi bem sucedido em muitas guerras contra povos inimigos. Todavia, todas as conquistas de Davi não o impediram de pecar. Entretanto, o rei se arrependeu de seu erro e foi perdoado por Deus. Então, concluímos esta lição, trazendo aqui esse resumo bem breve, bem compacto. Não são as nossas vitórias que nos levará a sermos fiéis ao Senhor, mas o temor de Deus é que nos leva a nos desviarmos do mal. E se porventura na trajetória da vida alguém escorregar e pecar, lembre-se que nós temos diante do Pai Jesus Cristo, nosso grande advogado das nossas almas. Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Isso não quer dizer que temos direito de pecar deliberadamente. Vou pecar porque Jesus é meu advogado. Não. Se acontecer, o Senhor é o nosso advogado e há de nos perdoar. Mas fiquemos na graça do Senhor para que não seja necessário a gente passar por um processo tão difícil, tão doloroso como Davi passou. Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.